Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estou aqui mais uma vez neste canal, Júnia Nascimento. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, receba as notificações e não esqueça de compartilhar. Sempre estamos aqui compartilhando conteúdos, falando a respeito da palavra, pregações, reflexões, e eu sei que a sua vida será abençoada com esses conteúdos que nós postamos. Hoje eu quero trazer uma rápida reflexão sobre algo muito importante para nossas vidas no século 21, para nós mulheres. Hoje o nosso papo, hoje a nossa reflexão é diretamente para as mulheres, e como base bíblica dessa reflexão eu quero utilizar aqui Lucas capítulo 8, versículo 2, que nos diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susanas, e muitas outras os serviam com suas fazendas. Bem, nós estamos vivendo no século 21 e nós vemos que hoje em dia o feminismo está muito em voga e falam que as mulheres sempre viveram debaixo de muita opressão e precisavam de uma certa liberdade. Logicamente que no decorrer da história, as funções das mulheres, os papéis das mulheres, eles foram mudando. Mas aqui, nesse texto que nós lemos, nós vamos ver que as mentiras de Satanás, que são ditas em relação às mulheres, elas começam a serem desconstruídas. Por quê? Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E quando Jesus vem, ele vai dar atenção àqueles que são excluídos da sociedade, aqueles que não tinham tanta voz, tanta fala. Agora Jesus, ele vai ser assessorado, vai ser financiado por mulheres tanto da alta hierarquia, como Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, um homem de uma alta hierarquia, como Maria Madalena, que Jesus havia expulsado dela 7 demônios. Nós vemos muitas mentiras hoje em dia, quando nós escutamos dizer que as mulheres muitas vezes são vistas como incapazes de exercer alguns papéis na sociedade, incapazes de pregar, incapazes de serem instrumentos de Deus, e nós sabemos que tudo isso não passa de uma mera mentira de Satanás. Ele sempre quis falar mentira em relação às mulheres. Por quê? Porque havia uma grande promessa, que através da mulher, Jesus esmagaria a cabeça da serpente. E quando nós olhamos para esse texto de Lucas, nós vemos o quanto o ministério feminino, o quanto o papel da mulher que decide servir a Jesus com o que tem. No caso dessas mulheres, elas serviam a Jesus com os seus bens, ou seja, financiavam o ministério dos apóstolos, dos discípulos que andavam com Jesus, precisavam vestir, precisavam se alimentar, precisavam se deslocar. E aquelas mulheres estavam ali por quê? Porque como forma de gratidão, devido a Jesus ter curado elas de enfermidades que medicina não podia curar, ter expulsado demônios, Maria Madalena, Jesus expulsou dela 7 demônios. E nós vemos que nesse século 21 está sendo divulgado o pensamento de quê? De que a mulher não deve ser submissa. A ideia de submissão foi realmente pervertida por alguns que defendem uma certa ideologia, mas pela Bíblia Sagrada, onde muitos dizem que a Bíblia é machista, mas Deus, ele nos mostra com muita clareza que sempre esteve disponível para usar mulheres, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Se nós formos olhar para o Antigo Testamento, nós vemos inúmeras mulheres que Deus se utilizou delas em tempo muito difícil. Muitos exemplos, nós podemos começar de Eva, podemos falar de Sara, podemos falar de Rebeca, podemos falar de Débora, a juíza que
exercer um papel muito importante em um tempo de decadência espiritual, em um tempo de crise espiritual muito grande. Nós percebemos que Débora, ela exerceu um papel. E eu lhe digo uma coisa, se a Bíblia é machista, por que será que Deus permite uma mulher ser juíza e profetiza e liderar uma guerra? Isso mostra o quê? Que Deus sempre esteve se utilizando, se instrumentalizando das mulheres. Isso é uma mentira de Satanás. Quando ele diz que as mulheres, ao longo da história, foram vistas como aquelas figuras depreciativas, começando da Bíblia. Bom, nós não vamos tratar de certos assuntos aqui, mas posteriormente nós iremos fazer uma resenha de um livro chamado Feminilidade Radical, da qual a autora Carolyn McCauley, ela fala que esse conceito de submissão bíblica, ele foi totalmente distorcido pela ideia mundana, pela filosofia de pessoas que querem fazer ao contrário do que a Bíblia manda. Por quê? Porque o homem, o pecador, ele sempre quis quebrar as regras que Deus estabeleceu. Então, quando nós olhamos para Susana, quando nós olhamos para Joana, para Maria Madalena, para Marta, para Maria, quando nós vemos para aquela mulher que atirou uma pedra e matou Abimeleque, aquele homem que ia destruir aquele povo, nós vemos Deus usando as mulheres. Nós vemos Deus ao lado das mulheres. Quando Deus manda os anjos, quando há uma manifestação teofânica na tenda de Abraão, a primeira pessoa que se pergunta é: onde está Sara? A visita era para Sara. Então existem muitas mentiras. Uma das mentiras é: as mulheres são incapazes, as mulheres são inferiores, as mulheres são submissas no sentido de quê? De distorcer o que é a palavra submissão. E nós cristãs, nós mulheres que conhecemos a Deus, temos que compreender que somos instrumentos de Deus. Que Deus nos chamou para sermos instrumentos dele na terra. Quantas mulheres nós vemos nesses dias sendo usadas por Deus? Quantas mulheres nós vemos Deus colocar como arautos, verdadeiras mulheres que falam a palavra de Deus para esta nação neste século. E Deus quer se utilizar de você. Sabe por quê? Porque mulher é instrumento de Deus. Mulher é chamada por Deus. Mulher é escolhida por Deus. Então, essa história e que a Bíblia é machista, ela pode ser desconstruída a partir do momento que nós lemos a própria Bíblia. Quando nós começamos a ler a própria Bíblia, nós compreendemos que o problema não está nas mulheres, que o problema não está na ideia de submissão, que o problema não está nas restrições que haviam nas leis judaicas. O problema estava no pecado, o problema estava na serpente, quando chega até a Eva e começa a ludibriar a Eva para tentar quebrar o quê? Os preceitos de Deus, porque pecado é quando nós quebramos os preceitos de Deus. Então, muitas mentiras foram construídas através dos séculos. E uma das mentiras é: mulher não prega. Mulher não tem a mesma capacidade cognitiva de um homem de pregar. Quem disse isso? Quem disse que você não tem capacidade de ser instrumento de Deus? Nós vemos mulheres sendo instrumentos de Deus nessa nação, com a mesma capacidade cognitiva de um homem de pregar, de ensinar. Logicamente que existem algumas questões que dividem opiniões, mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para dizer o quê? Que a mulher ela tem capacidade, que a mulher ela tem condições de ser instrumento de Deus, que a mulher ela pode pregar uma pregação expositiva, que a mulher ela pode ser usada em dons espirituais, os dons de curar, dom de profecia, dom de interpretação. Deus quer se utilizar de você, mulher.
Então, se o inimigo ele tem soprado ao teu ouvido, dizendo que você não tem capacidade, que você nasceu apenas para estar dentro da sua casa, ou para não ter tempo algum para Deus, hoje eu chamo a sua atenção para que você desconstrua todas as mentiras que Satanás falou a respeito da sua vida, a respeito do seu ministério, a respeito do que Deus lhe chamou. Então, quando Jesus ele andava na terra, as mulheres estavam ao seu lado. Ele era amigo de Marta e Maria. Ele confiava em Marta e Maria. Então, isso é o suficiente para quê? Para nós vermos o quanto Jesus ele tinha preocupação de tratar a mulher como um sujeito social, como alguém, como uma pessoa que pode ser usada, como uma pessoa que pode ser perdoada, como uma pessoa que pode ser limpa diante da presença de Deus. Então, que nesse dia você venha refletir esta palavra e você venha desconstruir essa ideia de quê? De que a mulher não tem capacidade, de que a Bíblia é machista, de que a mulher ela precisa apenas ficar em casa. Eu não estou falando de um discurso feminista, eu não estou falando de um discurso que prega liberdade para as mulheres, mas eu estou falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos confronta e nos faz compreender o que? Deus se utiliza das mulheres. As mentiras que o inferno tem falado a respeito das mulheres, elas devem ser desfeitas. Isso é tão real que quando nós olhamos para a cultura de certos países, nós vemos o que? Mulheres sendo afligidas. Quando nós olhamos para as mulheres que muitas vezes têm a sua moral depreciada, nós vemos mulheres sendo atingidas. Todas as vezes que o inimigo quis destruir a obra de Deus, ele simplesmente foi em relação às mulheres, ele foi em cima das mulheres, ele atacou as mulheres, porque sabe que as mulheres têm ventres frutíferos, que elas estão ao lado dos seus esposos para ajudar a obra a frutificar, para ajudar a obra a crescer. Nós temos exemplos históricos, nós temos exemplos bíblicos, nós temos exemplos diários. Você conhece aquela mulher que faz a diferença na sua vida? Aquela mulher que ora e Deus responde? Aquela mulher cheia de autoridade? Isso desconstrói as mentiras de Satanás contra as mulheres. Que Deus abençoe a vida de você. Reflita nesse texto, reflita no que Deus tem para fazer na sua vida e tenha certeza, Ele é Deus e Ele te escolheu.